Próximo assunto são funções de texto. Então, também é uma função bem utilizada. Nós vamos utilizar as funções direita ou esquerda, vamos contar caracteres, substituir caracteres e localizar. Então, vamos começar pela função esquerda. Deixa eu dar um pouquinho mais de zoom. Vou ver aqui. Tá legal agora aqui. A função direita e esquerda, ela pertence ao conjunto de funções do tipo texto. No Excel, se você voltar lá aqui na barrinha de cima aqui, ó, fórmulas, você vai ver que o Excel subdivide ou agrupa as fórmulas por contexto. Então, nós temos fórmulas financeiras, lógica, texto, data e hora, pesquisa e referência, matemática, e tem mais alguns grupos de fórmulas também ali no mais fórmulas. Então, você pode localizar as fórmulas pelo seu agrupamento. Então, como eu quero trabalhar com funções de texto, logicamente, as funções que eu preciso as funções de texto. Então, o que eu quero fazer aqui? Ó? Eu quero extrair o nome Maria desse conjunto de caracteres. Primeiro, vamos fazer o seguinte. Quantos caracteres nós temos aqui? Ó? Quantidade de caracteres. Vamos aumentar um pouquinho. Vou colocar assim. Ó. Como é que eu faço para saber quantos caracteres tem numa célula? Eu vou chamar a função num.caractere e vou selecionar a minha célula onde contém um texto. Fechar parênteses. Então, Maria, espaço José, contém 10 caracteres. O que eu quero fazer é extrair os primeiros 5 caracteres, ou seja, o M, o A, R, I, A, que compõem o nome Maria. Então, como é que eu faço aqui? Ó? Igual, vou chamar esquerda porque eu quero extrair os caracteres da esquerda. Então, ó, uma dica importante é que quando você começa a escrever uma função, veja que ele já dá uma sugestão na parte de baixo. Vou dar um zoom aqui. Ó. Ele já dá uma sugestão na parte de baixo, que é o nome da função. Além do nome da função, ele dá também a ideia do que a função faz. Então, por exemplo, a função esquerda, que é a sugestão que ele está dando aqui na tela, retorna o número especificado de caracteres do início de uma cadeia de texto. Então, é exatamente isso que a gente precisa. Se é essa fórmula que eu quero, eu posso pressionar a tecla Tab, que ele automaticamente vai preencher para a gente e também vai abrir um parênteses. Então, agora que eu estou com o parênteses já aberto, eu posso selecionar a minha célula, vou apertar ponto vírgula, porque é o que separa a sintaxe da função. Sintaxe da função é um método de construção, é um método que você escreve as fórmulas. Então, dei ponto vírgula e agora vou colocar o número 5. Por que o número 5? Porque eu quero extrair os 5 primeiros caracteres dessa sentença de texto. Vou fechar parênteses e vou dar um Enter. Olha lá, ó. Extrair Maria. Vamos ver quantos caracteres agora tem o primeiro nome? Quantidade, caractere, primeiro nome. Então, ó, igual num.caractere e vou chamar aqui a Maria. Bom, olha lá, 5 caracteres. Beleza. E se eu quiser agora fazer com o Fernando? Então, quantos caracteres tem o nome Fernando? Então, ó, eu não preciso escrever novamente a minha fórmula de contagem de caractere. Mas, por curiosidade, eu quero saber quantos caracteres tem o nome Fernando.Pedro. Eu vou copiar a fórmula e vou vir para baixo. Então, agora eu sei que o segundo nome, aqui, Fernando.Pedro, ele possui 14 caracteres. Então, vamos lá. Então, eu quero extrair Fernando. Quantos caracteres tem a palavra Fernando? F-E-R-N-A-N-D-O. Então, vamos lá. 3, 6, 7, 8 caracteres. Então, ó, o que eu vou fazer aqui? Ó? Igual, esquerda, vou selecionar o texto, ponto, vírgula, 8. Fechar parênteses. Tá aí, Fernando. Mas imagine que você tem uma lista com diversos nomes e você precisa fazer isso com todos eles. Imagina você fazendo um por um, contando quantos caracteres para extrair o primeiro nome. Então, isso daria muito trabalho. Então, o que dá para você fazer? Ó? Eu vou apagar aqui e vou ensinar para você uma nova fórmula. Também é bem interessante. Ó. Vou inserir uma coluna. Vou colocar aqui, ó, localizar. E nós vamos localizar um espaço.
Está aqui, ó, vamos localizar o espaço. Então, ó, a função que localiza um caractere ou um conjunto de caracteres específicos dentro de um nome, dentro de uma cadeia de texto, é localizar. Isso mesmo, é o próprio nome. A maioria das funções que foram traduzidas do Excel já tem o próprio nome do que aquilo que você precisa. Então, mentalize o que você precisa fazer, converte isso em uma palavra, possivelmente vai ser a fórmula do Excel que você precisa utilizar. Então, vou dar um tab aqui. O que eu quero fazer? Ó? Eu quero procurar um texto dentro de um conjunto de texto. Então, o que eu vou fazer? Vou chamar aqui, ó, vou procurar um espaço, ponto, vírgula, no nome Maria. Vou fechar parênteses. Vou dar um Enter. O que ele me retornou aqui? Ó? Retornou o número 6. O que quer dizer esse 6? Quer dizer que o espaço ou o caractere que eu estou pesquisando está no caractere 6. Lembra que o nome da Maria, deixa eu corrigir aqui essa fórmula que ele mudou de local aqui, ó. Opa, fiz errado. Deixa eu escrever de novo. Esquerda 5. Então, ó, lembra que o nome Maria contém 5 caracteres e o espaço é imediatamente após o nome Maria. Então, ele está aqui, ó, 6. Então, o nome Maria termina no 5, depois vem o 6, depois vem o próximo nome. Se o que eu quero, Maria, é igual ao primeiro espaço menos 1, isso quer dizer que Fernando também está no primeiro espaço menos 1. Vamos fazer um teste? Ó. Eu vou trazer essa fórmula para baixo. Quer dizer, ó, vou fazer uma coisa aqui, um atalho. Vou dar um zoom para ficar mais fácil de vocês verem. Então, ó, o que é esse segundo argumento dessa função aqui? É o número de caracteres que eu quero extrair, certo? Então, eu quero extrair o caractere em que está o espaço menos o número 1. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou mudar esse 5 para a fórmula do lado. Opa, não foi. Vou dar o zoom aqui. Está tampando. Eu vou mudar aqui o 5 para a célula K12, que é a célula aqui do ladinho. Aqui, ó. É que como eu escrevi, ele está pulando. Deixa eu aumentar essa coluna aqui. Olha lá, é aqui do lado. 6. Só que se eu pegar o 6, ele vai trazer o espaço junto, porque o espaço está no 6 e o nome da Maria termina no 5. Então, eu tenho que localizar o local onde está o espaço e colocar assim, ó, menos 1. O que vai acontecer? Ele trouxe Maria. Olha aqui, ó, se eu voltar na nossa fórmula aqui, quantidade de caracteres do primeiro nome continua com 5. Então, eu não tenho espaço depois desse nome. Então, vamos fazer o seguinte, ó, eu vou jogar essa fórmula aqui para baixo. Opa, o Fernando está no 9. Quantos caracteres tem o nome Fernando? Então, eu vou trazer para cá, ele trouxe 0, porque não está preenchido ainda. Vou pegar essa fórmula da Maria e vou arrastar para baixo. Está aí, ó, Fernando. Então, ele localizou o espaço no caractere 9, que é entre o O e o P, e eu fui lá e reduzi 1. Menos 1, 8, que é exatamente o número de caracteres que tem a palavra Fernando. Isso quer dizer que agora eu não preciso mais fazer 1 por 1. Eu posso arrastar essa fórmula até o último nome, depois arrastar o primeiro nome até lá embaixo, que eu vou trazer todos os nomes, todos os primeiros nomes de uma série. Então, mesmo que eu coloque aqui, ó, uma abreviação, ó, ele também trouxe o primeiro nome. Muito legal. Ah, uma outra dica que dá para fazer. Para não ficar a sua planilha de Excel gigantesca, com todas as etapas de cálculo que você precisa, o que dá para você fazer? Ó? Você pode vir aqui onde você fez a fórmula localizar, deixa eu dar um zoom, e você vai selecionar essa fórmula aqui sem o igual, ou seja, só a fórmula, sem contar o igual. Você vai copiar ela, copiou, você vai lá na fórmula da Maria, vai clicar em F2, certo? Está vendo esse K12? Esse K12 é onde estava a sua fórmula. O que você pode fazer? Ó? Colar a sua fórmula aqui. E agora, se você der Enter, olha só, está certinho. Mas agora você não precisa dessa célula. Então, você pode clicar aqui e arrastar ela para baixo.
Então agora você não precisa mais dessa coluna. Então agora a sua planilha de Excel fica mais arrumadinha. Então deixa eu arrastar isso aqui para cá. Pronto, aí ó. Então menos uma coluna. Deixa eu dar um zoom aqui de novo para você ver como é que ficou. Olha lá, ó. Agora nós temos uma fórmula dentro de outra fórmula. Então, isso aqui se chama você trabalhar com funções aninhadas no Excel. Então, se você clicar no Google lá, como trabalhar com funções aninhadas, ele vai te dar uma orientação para você construir dessa forma aqui. Então, o que nós fizemos aqui? Nós fizemos a fórmula esquerda, ou seja, eu quero extrair uma certa quantidade de caracteres da esquerda para a direita. Quando foi o argumento para eu inserir a quantidade de caracteres que eu quero extrair, eu coloquei uma outra fórmula que calcula a quantidade de caracteres. O que é essa fórmula? É uma pesquisa em que eu pesquiso um caractere de espaço dentro de uma sentença de texto e me dá, olha, o seu espaço está na posição 12. Eu fui lá e subtraí 1, e o 1 é exatamente onde está a nossa primeira palavra do nome. Então, agora você começou a aprender a trabalhar com funções aninhadas no Excel.